Então vamos lá? Essa semana eu rodei uma pesquisa para os alunos da UVP, de modo geral, e para as pessoas do canal aqui, para algumas delas, né? E a minha pergunta para quem tinha vendido ativos nos últimos tempos foi o que tinha feito a pessoa vender os ativos. E na maioria das vezes, quando você vende ações de boas empresas, porque elas oscilaram e caíram, você está fazendo besteira. Mas as pessoas já sabem disso, que vender uma ação é fazer um tipo de besteira. No geral, elas venderam porque elas mostraram a carteira de investimento para outra pessoa e essa pessoa fez críticas com relação aos ativos que estavam naquela carteira porque estava caindo. Então a pessoa ela até tem um bom controle, ela compreende o que ela deveria fazer, mas quando ela vai explicar os investimentos dela para outra pessoa, muitas vezes ela se embanana e aí ela efetua vendas. Então isso aqui destruiu a rentabilidade dessas pessoas. É exatamente sobre isso que a gente vai tentar falar um pouco nesse vídeo. Então, antes de mais nada, quem é Sardinha Raiz vai deixar o like na confiança, porque você sabe que o vídeo vai ser bom. Se você não conhece o canal ainda, bagunça, né? Canal de investimento é meio confuso da gente seguir, então não precisa se inscrever, nem deixar seu like agora. Se o vídeo te agregar, te trouxer alguma informação que você ainda não tinha, você deixa aquele joinha, se inscreve no canal para você receber mais vídeos como esse. O que acontece? Quando você começa a investir, né, você fica orgulhoso dos seus investimentos que estão subindo e necessariamente você chega na mesa de bar e mostra para o seu amigo, olha minha carteira de investimentos aqui, eu estou ganhando tanto nessa ação, estou ganhando tanto naquela. E daqui a pouco, essa pessoa vai decorar aqueles ativos que você tem. Então, tem Petrobras, tá o quê? No dia que cair, o seu amigo te pentelhando vai te enviar uma mensagem perguntando como é que está a sua carteira de ativos. Nesse momento, você que não estava prestando atenção nisso nem nada, você vai lá abrir aquela carteira de ativos e vai perceber que Petrobras caiu, que Sanepar sei lá o quê, que um movimento momentâneo aconteceu na sua carteira e a chance de você vender pressionado pelas acusações do seu círculo de amigos, ela fica muito maior. E o que a gente percebe é que as pessoas que investem, né, explicando os investimentos delas para outras pessoas, então, elas têm uma rentabilidade extremamente pior. O que eu queria convidar você a fazer e por que eu estou fazendo esse vídeo aqui? Eu queria te convidar a parar de explicar os seus investimentos para quem quer que seja, para que você não tenha mais esse tipo de problema. Então você vai, a partir do dia de hoje, compreender o seguinte: os seus investimentos são uma questão privada, assim como a sua relação com a sua esposa ou como qualquer outro tipo de coisa. Você tem que proteger aquilo que é mais importante para você. Então, comentar com as pessoas sobre o que você está investindo, quanto dinheiro você tem, etc., é extremamente nocivo para a sua rentabilidade. Não é uma questão racional, é uma questão muito mais emocional. As pessoas acabam vendendo ativos quando os amigos dela consideram que aquele ativo é ruim. Então, acaba sendo uma espiral de problemas ali, né? Eu falei muito com vocês sobre o psicológico, sobre a importância de doutrinar os seus investimentos para que eles ajam de maneira objetiva, mas algumas pessoas não compreenderam isso e acabaram compartilhando essas coisas com os outros. O que eu vou te oferecer em alternativa a isso para esse vídeo não ser uma coisa rasa dessa maneira, né? Eu queria te convidar a desenvolver uma metodologia própria para você para analisar os seus ativos. Então, o que acontece? Isso aqui é uma coisa que eu uso na escola, mas você consegue fazer com tranquilidade sozinho. Esse sistema aqui, velhinho, né? Tem 5 anos aí que ele tá lá na UVP. A gente tá até reformando ele agora. Tem muita gente que tem apego emocional. Mas olha o que ele faz. Esse sistema, ele é muito antigo. Você, munido de algumas informações sobre você mesmo, a ideia é, ele se junta com outro sistema que vai entender a sua idade, etc. E pode fazer num Excel, você pode colocar isso aqui, a mesma coisa. Você consegue fazer até num Docs, tá? Ou numa IA, aí, você pode escolher o que você vai fazer. Você vai definir o percentual da sua carteira que vai estar em cada classe de ativos. Por exemplo, eu quero ter 20% em ações internacionais, 20% em ações nacionais. Não recomendo essa alocação para quem vive no Brasil, tá? Mas vou colocar aqui como exemplo. 15% de fundos imobiliários, Raul, já estou numa fase que eu tenho um pouco mais de 35 anos, né? Preciso me preocupar um pouco mais com a renda que vai pingando na minha conta, já é importante ir alocando. 5% em cripto, porque sou ateu, mas é importante ter um pouco, né? Rates aqui seriam os fundos imobiliários americanos, não precisa colocar nesse momento específico. E vou ter 40% em renda fixa. Sou um homem aqui que corro risco no meu trabalho, né? Não tenho um trabalho muito estável. Isso aqui acontece muito no Brasil. Você muitas vezes é autônomo, ou trabalha como Uber, ou taxista, ou alguma coisa que você tem uma renda que ela oscila muito de um mês para o outro. Quem a renda oscila de um mês para o outro precisa ter uma posição de renda fixa muito maior. Por quê? Uma parte é liquidez, dinheiro que eu posso precisar no curto prazo, e a outra parte é para me dar segurança. Quando eu tenho uma vida mais perigosa, né? Sou empresário, pode acontecer, por exemplo, da minha empresa ficar
tá 3 meses sem gerar lucro específico, tem trimestre ali que é ruim, final do ano para mim é ruim, ou começo do ano para mim é ruim. Então, importante entender esse momento aqui de vida e beleza, né? Isso aqui você faz normalmente um processo de anamnese. Para quem tem uma consultoria de investimentos, uma assessoria, o seu assessor ou consultor, se ele for um bom profissional, ele vai fazer algumas perguntas para você e você vai chegar nisso aqui. Se você for sozinho, o ideal é você compreender que quanto mais arriscada é a sua vida, mais renda fixa você precisa ter. Quanto mais idade você tem, mais renda fixa você precisa ter. Quanto menos idade você tem, mais segura a sua vida. Exemplo, um concursado de 20 anos, de 22 anos, ele pode ter uma posição de renda variável muito maior. Ele tem muitos anos de vida para esperar essa posição gerar frutos aqui e, além de tudo, ele ainda tem uma posição mais confortável no salário pingando sempre, né? Se for juiz, então, já que o limite era aposentadoria compulsória antigamente, podia colocar a maioria em renda variável, mas agora não mais. Agora os juízes estão respondendo aí aos processos normais. Tem muito juiz na UVP, muito mesmo. Sabe que a gente deve ter, acho que mais de 300 juízes. Imagina que no horizonte de Brasil isso é bastante, né? Mais de 300 juízes como alunos ali a gente teve. Quando promotores, juízes, né? Muita gente que trabalha embarcado também, cada um com as suas características. Então, compreendido isso aqui, você vai salvar. E aí o que vai acontecer aqui? Uma parte dessa carteira, ela sempre vai para cima. Quando você analisa, por exemplo, a renda fixa, se você colocou R$4.000 em renda fixa, você vai voltar no mês seguinte, você vai ter 4.100, 4.070. É um ponto normal, né? Vai subir. Quando a gente está falando da renda fixa, então ela vai sempre para cima. Quando a gente estiver falando dos outros ativos, que são renda variável, eles vão variar. Não é que a renda fixa não varie, né? Mas a marcação a mercado vai variar, mas no final está sempre indo em tom positivo. Já fiz vídeo sobre esses fatos aqui que você pode pesquisar. Pesquisa investidor sardinha e o tema que você quiser, mas esse tema específico é marcação a mercado, que é um vídeo mais longo. Quando você tem ações nacionais, por exemplo, vai chegar num ponto que se você investiu R$2.000, você pode voltar no mês seguinte e pode ter 1.800. No curto prazo, então, você pode voltar nas ações nacionais e você pode encontrar ali o 2.000 se transformando em 1.800 ou em 1.500 se o mês foi muito assustador ali. Nesse cenário, para voltar a ter os R$2.000, você vai ter que pegar R$200 do seu aporte e alocar aqui. E você vai ter que pegar o restante, né, investir nas outras classes de ativos para deixar essa proporção. O que esse sistema faz? Ele te diz o seguinte: toda vez que as ações estiverem mais baratas com relação ao seu próprio preço, né? Se eu comprei Petrobras a R$10, ela foi a 8, eu vou ter que comprar ela a 8. Isso vai me fazer ficar com um preço médio menor. Mas vou pegar um bloquinho de notas que isso aqui faz fácil. PETR4 eu comprei a R$10, vamos supor, né? Ela vai agora a 8. Então vamos supor que eu comprei lá e ela vai agora PETR4 a 8. No mês seguinte, PETR4, ela vai a 5. E aí, PETR4 depois vai a 7. Se eu comprar uma ação de cada nesse período aqui, ou 100 ações que seja, mas vou colocar aqui uma porque vocês vão entender mais fácil. Olha que lógica legal. Isso aqui é uma coisa, um fundamento muito básico do princípio de investimento em ações. Então você vai comprar isso aqui e aqui, ó, quando você vai pegar a calculadora, você vai perceber algumas coisas interessantes. Então eu comprei 10 mais, é uma ação de cada, né? Mais 8, quanto que eu gastei, ó? Mais 5, mais 7. Eu gastei R$30 e comprei 1, 2, 3, 4 ações, correto? Se eu pegar, o meu preço médio lá no começo era R$10. Se eu tivesse comprado 100 ações a R$10, meu preço médio era R$10. Se subisse 10%, por exemplo, teria que ir para 11 para eu ganhar. Agora aqui, meu preço médio ficou em R$7,50. De modo que chegar no R$10 que eu comprei da primeira vez, eu já estou com um ganho, não é isso? Por exemplo, se subir 25% agora, poderia ir a menos de R$10, eu já estou ganhando 25%. Nesse cenário, você vai conseguir montar um preço médio nas suas ações e comprando sempre que tiver barato. Quando ela tiver a 15, o sistema aqui, ele não vai te impedir de comprar, mas ele vai te dizer que se você comprar nesse momento, pode não ser tão bom. Ele vai mandar comprar menos nesse momento. Por exemplo, vai colocar que eu vou investir R$10.000. Ele vai mandar comprar menos nesse momento do que em outro momento. Para manter isso, você vai ter que fazer uma outra coisa. Pode fazer na mão também, tá? Tem vários jeitos de fazer isso aqui. Não precisa utilizar esse sistema. Quem entendeu a lógica já foi entendendo, né? Quem é dev aqui já consegue fazer isso aqui tranquilo já, né? Então, quando eu vou aqui na minha carteira, eu vou pegar aqui, vou fazer uma avaliação de empresa. Não copie isso aqui, pelo amor de Deus, né? Vou tampar as perguntas aqui, até para vocês não copiarem. Vamos supor, por exemplo, que a empresa tem mais de 30 anos de fundação. Aí esse é um ponto positivo sobre ela. Se ela é líder do setor, alguma coisa do tipo. Você vai colocando aí suas perguntas. Então, cada pergunta sim
assim dessa vai dar uma nota para essa empresa, um ponto positivo e um ponto negativo. E aí eu vou colocar quantas dessas ações eu já tenho na minha carteira. E eu salvei aqui. Agora ele diz que eu tenho que ter 2% da minha carteira nisso aqui, 2% daquele 20% de ações nacionais. Toda vez que eu for investir, que eu falar que eu vou investir, ó, 10 mil reais, se eu tiver abaixo da minha meta em algum ativo, aqui, por exemplo, eu tô em ações nacionais, ó, ele vai pegar lá, viu, ó, eu deveria ter 2 mil reais nela, eu não tenho nada, ele vai sugerir comprar 83 ações de ABCB4, que é o Banco ABC que eu coloquei ali. Numa simulação hipotética, não pega essa nota, não usa essa referência. Aí ele vai falar se eu preciso de VEG, etc. Se eu for investir, por exemplo, 100 mil, ele vai falar que talvez eu precise de renda fixa, né? Olha lá, agora ele falou, ó, você vai precisar de renda fixa, 46%. Você vai precisar de comprar ações do McDonald's, vai precisar de outras ações aqui. Ele vai pegar essas notas, são hipotéticas. Ele vai pegar aqui e falar quanto que eu tenho que investir em cada um desses ativos para ficar com a minha carteira equilibrada. De modo que eu vou sempre estar comprando ações baratas com relação ao meu patrimônio, mas se eu fizer um aporte muito alto, eu vou manter o equilíbrio, vou manter a proporção. Um sistema simples igual a esse vai ser bem melhor do que você sair fazendo loucura. Porque fica mais fácil de você se explicar para os outros, se for importante para você, que no geral você não deveria fazer, e fica mais fácil também de gerenciar os seus investimentos aqui. Isso aqui é um tipo de alocação chamado balanceamento. Tem algumas pessoas que vão fazer vendas aqui para comprar aquelas que estão caindo. Esse processo eu não recomendo. Eu chamo isso de cultivo de ervas daninhas. Porque você vai vender as empresas boas para comprar as que estão caindo. Você está partindo do pressuposto que você é um gênio que nunca erra. Nesse modelo aqui, não. Você não vai vender aquilo que está subindo, você só vai parar de comprar e vai comprar aquilo que está caindo desde que mantenha os fundamentos, né? Por quê? Você vai olhar de novo essa nota desse ativo uma vez a cada um ano, a cada semestre. Vai olhar ali e se ele perder os fundamentos, você para de comprar e depois você volta e vai fazendo isso tranquilo. Esse tipo de rebalanceamento ele é muito bom. É similar à gestão de algum ETF, alguma coisa nesse sentido, só que você faz ele com stock picking, que é quando você seleciona as ações manualmente. Você pode fazer isso com ETFs também, pode fazer com o que você preferir, mas isso aqui vai te dar uma calma e uma tranquilidade muito grande. Esse sistema aqui específico, ele é da UVP, não tem ele separado, mas existem diversas ferramentas que operam com o sistema parecido. Você pode, não com as notas, não com o diagrama do Cerrado, que foi a metodologia que a gente criou, mas com alguma coisa nesse gênero. Você tem dentro da analítica o sistema que vai entrar agora, no Investidor 10 tem um sistema que você define a nota arbitrariamente, né? No meus dividendos tem alguma coisa nesse sentido também, eu acho. Pode fazer em qualquer lugar. A realidade é essa. Pode fazer isso em qualquer lugar, você pode fazer numa planilha de Excel. Até deixaria uma planilha aqui gratuitamente para você, existia antigamente. Vou ver se eu deixo. Qualquer coisa, se eu deixar, vai estar na descrição aqui a planilha de Excel. Mas se você quiser ter acesso não só a essa metodologia, como diversas outras coisas, e se você ganha mais de R$4.500 por mês, que senão não faz sentido para você, o que eu vou te recomendar é que você clique aí no Faça Sua Análise de Perfil, preencha esse questionário até o final, que para mim vai ser um prazer te ensinar a investir no Brasil e no mundo inteiro. Vou fazer melhor. Vou deixar o link de uma planilha que faz isso para os membros. Vou deixar o link lá nos membros do canal. Nunca dei nada para os membros, né? Custa R$1. Deixei lá para os membros do canal isso aí. Para não falar que também fui injusto. Na UVP já tem, não precisa. Você pode preencher o questionário aqui que você vai aprender, vai ter acesso a não só esse sistema. Cara, a UVP tem uma infinidade de coisas que facilitam a sua vida, né? Eu fiz aqui uma demonstração, deixei a planilha para quem é membro aí do canal, mas lá tem infinidade de aulas e sistemas que facilitam a sua vida, então preenche lá, que vai ser um prazer para mim te ensinar a investir no Brasil e no mundo todo, né? Na China, etc. Muito antes das pessoas falarem, já tinha aula lá a respeito desse tipo de investimento. Não, é garantia, né? 100% recebe o dinheiro de volta se você não aprender a investir. Jusaúde. Na UVP, vocês têm consultoria de análise de carteira ou apenas sendo aluno? Tem consultoria e sim, é apenas para aluno ou para as pessoas muito ricas. Ou seja, se tem milhões e não centenas de milhares, a gente resolve isso para você mesmo que você não seja aluno, mas não recomendamos. Recomendamos sempre entrar pela escola. Raul, vocês pretendem oferecer a UVP para crianças? Não, mas a gente pretende publicar um livro infantil esse ano sobre investimentos. O Rafael Matsui falou, mas Raul, você tá com os pensamentos meio sócias, a culpa é do vendedor que sobe o preço, a lei de oferta e demanda fica onde? É que o ponto é que não é lei de oferta e demanda, né? Quando você tem um tipo de ativo que ele é restrito e que na prática você não pode comprar e revender, você não está competindo no livre mercado. Então se eu quiser montar uma distribuidora agora ou uma petroleira e competir no Brasil é proibido. Então você não pode vir uma empresa internacional e montar aqui. Daí quando você diz que a gente tem oferta e demanda nesse aspecto, não tem oferta e demanda nenhuma. Os donos de postos de gasolina, eles se valem de um benefício que eles possuem, né? Que é de direito de compra garantido para poder operar dessa maneira. Se você sabe que seu produto vai ter uma demanda maior e uma oferta menor, consequentemente a próxima compra será com preço maior. Não seria isso? Não. Porque você simplesmente está antecipando antes disso acontecer. O empresário não teria que se antecipar e fazer caixa? Ou ter uma ideia melhor? Não. Na prática, a gente deveria ter mais liberdade para mais pessoas poderem fazer isso, né? O Além do Ponto falou, onde é que os donos de posto estão estocando diesel? Eles têm tanque de reserva? Não, eles simplesmente só dizem que não tem mais diesel. E depois vendem quando o preço é justo. É muito mais simples do que isso, né? Pessoal, para a gente falar de livre mercado, você precisa ter livre competição.
competição. Não existe livre mercado sem livre competição. Se eu tenho uma concessão de ser dono da empresa de água, aí eu te cobro R$2.000 por cada litro de água, não é que eu tô me valendo da lei de oferta e demanda, eu tô me valendo da escassez de oferta porque eu proibi a criação de novos ofertantes, né? Então, é isso que é. A economia brasileira, ela não é livre. Você não pode defender livre mercado só nas situações onde te beneficia. Ou a gente tem livre mercado para todo mundo, ou não tem livre mercado para ninguém. Beijo pra vocês.